Hey, boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aqui ao vivo? Agora eu vou chamar aqui a minha querida amiga Jaqueline para participar aqui com a gente. Cadê? Tudo bem, Kátia? Tô aqui caçando aqui para poder colocar a Jaqueline aqui dentro. Deixa eu ver onde que é. Convidar participante, achei. Jaqueline. Pronto. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Esperando aqui a Jaqueline entrar, pra gente começar. Rodriguinho, você tá aí? Rô, eu tô aqui na sala, tá? Se puder segurar mais um pouco aí, onde quer que você esteja, para mim melhor. Agora sim, agora já que entrou. Agora já posso convidá-la. Convidar. Agora sim, convidada. E aí, entrou já, que eu já te chamei. E, Agora sim. Agora você entrou. Seja bem-vinda, minha oi, querida. Seja obrigada. bem-vinda. Boa noite, linda. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês que receberam o nosso convite da nossa live de hoje. Nosso intuito hoje é falar um pouquinho sobre equilíbrio, já que a gente está vivenciando umas coisas muito loucas, né? Sejam muito bem-vindos todos. Jaqueline, quer dar as boas-vindas para o povo? Boa noite, que bom estarmos aqui hoje nesse horário, todo mundo aqui prestigiando para a gente aprender um pouquinho mais cada vez. Renata, minha parceira, nós vamos aí conversar sobre um assunto maravilhoso, então vamos contar com todo mundo mesmo que já está entrando aqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e vamos participar ativamente dessa nossa live de hoje, que esse assunto que a gente traz, que é assim sensacional. Já que tem umas pessoas aqui te dando boa noite, viu? O Pedro, Ai, mas o Pedro falou que não é o verdade. Pedro, é a Vanessa. Acho que É a entraram no outro Vanessa. Instagram. Entraram no Linda. Instagram diferente aí. Mas coisa Verdade. boa. Gente, a gente não vai. Rafael, A gente vai Pedro. meio que direto nos assuntos, porque a gente sabe que tem muita live acontecendo e tal, e o pessoal perde pouca atenção. E como a gente separou um assunto que nós julgamos ser muito legal, muito importante, nós queremos que vocês recebam essas informações meio que em primeira mão. Então, bem-vindo à nossa jornada, né, das nossas forças e potências. Bacana mesmo. Entrou Simone, Rafael, que bacana, muito bom. Boa noite a todos. A Bruna entrou, minha filha linda. Vamos lá, começando o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre forças de caráter que se expressam através de virtudes. Veja que as virtudes são os caminhos que nos levam a praticar as nossas forças, que é a nossa riqueza, como a Renata colocou bem aí na chamada da nossa live. E é um estudo da psicologia positiva, que envolve vários estudos, várias pesquisas, e principalmente por Seligman e também por Peterson, que trazem para a gente essa teoria magnífica, que foi um estudo baseado em vários povos, várias crenças, religiões, e foi feito esse levantamento, onde se detecta, né, que nós nos expressamos, nós vivemos bem, vivemos melhores no nosso equilíbrio, no nosso bem-estar, com a prática dessas 6 virtudes, que elas se distribuem, né, elas têm as vertentes, que são as forças, que chamadas as forças de caráter, força de assinatura. E é muito interessante, porque aqui nós vamos conhecer todas elas, nós vamos fazer uma jornada, uma sequência,
E a Renata vai falar para a gente hoje do qual virtude que nós vamos trabalhar para que nós possamos desenvolver essas forças, essas nossas riquezas, que muitas vezes nós deixamos passar, nós não temos entendimento. E aí a Renata vai fazer essa abertura para nós. Muito obrigada, Renata, um grande prazer ouvir você. A Renata tem uma área de trabalho magnífica e ela vai contar também um pouquinho sobre a área de atuação. E essa nossa parceria, ela é assim de muitos anos e nós temos assim casos muito interessantes para compartilhar com vocês, com certeza. Eu vou dar uma palhinha para vocês, né? A minha formação é dentro da psicossomática, então tem várias coisas que hoje eu meio que coloquei numa caixinha chamada psicossomática que fica mais fácil explicar. Então eu trabalho muito com saúde. A Jaque, ela já enveredou para um outro lugar. Ela já enveredou mais para a questão profissional. Ela realmente ajuda as pessoas a crescerem em potência na sua área profissional. Às vezes a pessoa até muda de área profissional, né, Jaque? Verdade. Às vezes a pessoa até muda da área profissional. Então, assim, por isso que dá muito certo. Porque cada uma pega num ponto e as duas se complementam. E um dos motivos de nós termos escolhido hoje para falar sobre a temperança é justamente o motivo atual que nós estamos vivendo, né? Por quê? Porque a palavra temperança, ela está voltada à questão da moderação. Então, não é nem, sabe aquela frase, nem aos céus, nem à terra? Então, temperança é isso, é moderação. Moderação na questão das ações, moderação na questão dos pensamentos, moderação na questão dos sentimentos. Quem já me conhece, que já me viu falar um pouco, sabe que eu gosto muito de falar dos centros, né? Do centro instintivo, do centro intelectual e do centro emocional. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma organização desses centros, eu tenho uma melhor potência da minha energia. E aí, eu sou capaz de ir longe. Mas quando essas potências eles estão desequilibrados, isso vai gerar o quê? Geralmente gera problemas psicossomáticos. E por isso que nós escolhemos a temperança hoje para falar, porque são as facetas do equilíbrio. Por exemplo, a questão da temperança ela tem muito a ver com a autoindulgência e com a insensibilidade. O que é a autoindulgência? É quando você passa muito a mãozinha em você mesmo. Ai, sabe quando você entra naquele modo justificativa? Ai, mas eu fiz isso por conta disso, disso e disso. Ai, mas sabe o famoso dois pesos e duas medidas? Então, quando é para o outro, às vezes eu cargo em cima. Eu sou justa. Não, as coisas têm que ser assim. Agora, quando é com um parente próximo, quando é comigo, eu já passo a mão, já dou aquela, sabe, aquela afrouxada. Ou o contrário também é muito interessante. Quando a pessoa afrouxa muito com os outros, né? E com ela carca. Então, a gente percebe que está faltando o quê? Está faltando uma moderação. Ou o contrário disso, né? A pessoa que é muito insensível, então ela não deixa uma resposta emocional tomar conta do que está acontecendo. E também não pode ser também tão emocional, e nem ser tão intelectual, tão mental, e nem também ter ações sem ao menos ter pensado um pouco a respeito do que se vai fazer. E é isso muitas vezes o que acontece. A falta da temperança, ela faz o quê? Ela desalinha a nossa energia, desalinha os nossos centros. E para vocês terem uma ideia, né? Vamos, já que é para falar de desalinhamento, né? Vamos falar aqui, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer. Se a pessoa não tem moderação, né? Se ela não tem o equilíbrio dentro dela, ela não consegue gerar um emagrecimento. E geralmente a pessoa que quer emagrecer é o que menos tem é justamente isso. Então precisa aprender a desenvolver. A questão de mudanças de hábitos, a questão de libertar-se de ideias fixas. A pessoa fica com uma ideia fixa, com aquele paradigma a vida inteira. As coisas, ela ainda está na máquina de escrever e esquece que a gente já tem celular, entendeu? Ela ainda está no orelhão a ficha. Ah, eu preciso ligar. O famoso caiu a ficha. Meu, caiu a ficha dos velhos, né? Você sabe disso, né, pessoal? Tem 40 aninhos, aí fala, caiu a ficha. E, cara, nós já estamos aqui na era da internet. Então, há uma necessidade da mudança de paradigma. Há uma necessidade de olhar e falar, ok, isso que eu penso, que eu sinto, serviu para determinada situação. Então, em determinada situação, isso me ajudou a entender, isso me preservou. Agora, nessa situação,
O que cabe melhor? Sempre ter essa questão dentro de si. Nesse momento, o que me cabe fazer? O que me cabe sentir? O que eu estou sentindo que está criando uma resistência aqui dentro e eu não estou chegando onde eu quero? Por que eu quero fazer tantas coisas, eu quero ir adiante e eu não consigo sair do lugar? Qual que é a resistência que eu estou criando em cima disso? E vamos começar com aquela assim que eu acho que é meio que top 5, né? Uma das melhores, que é aquela resistência que está no nosso quarto chakra. Quem não conhece nada sobre chakras deve estar pensando, ai, lá vai ela falar esses negócios de lá. Pois é, mas não é não, viu, gente? Quarto chakra, ele está bem na altura do peito. Então, pega toda essa nossa região cardíaca, pulmonar, sistema imunológico. Um chakra, ele precisa estar organizado. Muitas vezes a gente acha que o corpo físico é o início. Gente, o corpo físico é o mata-borrão. Quando as coisas vão acontecendo no nosso campo emocional, no nosso campo mental, e está desorganizado, a reta final é o corpo físico. Por isso que é psicossomático. Porque a desorganização ela vem acontecendo, aí chega uma hora, ela pá, chega no corpo físico. Aí a pessoa não sabe por que ela está com toda aquela tranqueira acontecendo no corpo dela. E se põe como vítima, como se o mundo fosse culpado pelas coisas que acontecem com ela. Em alguns casos, mas a maioria dos casos está faltando o que? É uma questão de autorresponsabilidade. É só observar um pouco melhor como ela, de fato, está reagindo às coisas que estão acontecendo. É fácil fazer isso? Não. É extremamente ativo. E é por isso que eu vou começar pela questão do quarto chakra. Por quê? Porque nesse chakra nós trabalhamos muito a energia do amor incondicional, que para algumas pessoas, quando a gente fala isso, chega a arrepiar. Mas vai arrepiar mais agora, viu? Você acha que falando de amor incondicional vai arrepiar? Então se prepara que agora que vai arrepiar. É a questão do perdão. Ah, meu Deus! Ai, Aí passou, né? Renata! Aí, Exatamente! aí é que Olha lá, a importa, né? Nadinha. A Nádia, querida, falando euzinha pura. A Gi entrou, Giovana, Letícia. Que delícia ver vocês aqui. Cara, mas se vocês estão aqui ouvindo a Sueli, gente, é porque alguma coisa Lucimara. restou para vocês Ai, estarem que aqui. legal! Que bacana! Filhote linda, da mami, todo mundo aí, que gostoso. É Renata, que delícia essa Coração, questão é que da agora tem que temperatura. levantar aqui, Aqui tá vendo? é, Do aqui, coraçãozinho. que bacana. E olha que eu falo muito de você, viu, para as minhas coaches lindas. Vocês têm que conhecer a Renata. E é fácil, viu? É só descer a serra, né, Renata? A Tô Renata aqui tá em aí toda Ubatuba, de gente. É litoral, facinho. Ubatuba. Eu estou aqui em Taubaté hoje. Mas, olha, Rê, que legal mesmo, muito interessante a gente falar dessa questão da temperança, né? Porque fala assim, temperança é esse equilíbrio e todas essas forças maravilhosas estão dentro da gente e acontece que a gente não presta atenção, a gente não tem conhecimento e aí vira essa questão mesmo de vitimismo, essa questão de sabe quando você procura problemas, né? A gente muitas vezes procura problemas. Então, nós vamos falar aqui dessas, dentro da prudência, dessa virtude, né? Que são virtudes, são caminhos que nos levam a praticar nossas forças, forças de caráter, de assinatura, que todas nós temos, todos nós, né, na verdade. E que se nós tomamos conhecimento, que se nós fazemos essa medição, porque existe toda uma ciência por trás disso, para fazer uma medição, para ver as que mais você usa, quais você menos usa, e nós estamos à inteira disposição de todo mundo, que nos procure aqui no direct, todo mundo que estiver nessa live, com certeza vai ter esse privilégio, esse benefício, né, de estar aí com acompanhamento da gente em relação às forças de caráter e assinatura. E aí, como a gente está falando, então, dessas virtudes, hoje, especialmente de temperança, nós vamos abordar essas 4 forças da temperança. Então, essas 4 forças que nos levam a ter temperança, que são aí autocontrole, que a Renata vai falar de uma forma sensacional, o perdão, né, que ela já começou a falar aí, que vai ser o primeiro, pelo que a gente está percebendo,
Depois nós vamos falar sobre humildade e prudência. Então, fiquem ligados, podem interagir com a gente, porque nós vamos sair dessa live pessoas melhores, né? Então, tem gente que já vai falar assim, nossa, essa é a que eu mais uso, né? Essa força. Ou vai falar, nossa, será? Eu acho que eu não uso tanto, não dava tanta importância. Ou às vezes está lá embaixo, né? Eu não uso nunca, nunca consigo. E tem gente que tem muito forte isso. Eu não consigo perdoar, né? Já fala, eu sou assim, é o meu jeito. E tem pessoas que acham que estão bem, que conseguem perdoar, que Já estão está na ideia tranquilos. fixa, né? Ah, eu não consigo. É, Ah, eu sou mesmo. Está totalmente certo. e então nós vamos ver que a partir de hoje já, essa semana, a gente gostaria muito que vocês experimentassem realmente usar essas forças no dia a dia. Anotem, né, aí no caderninho, no celular, essas 4 forças que nos levam a ter a temperança, essa virtude maravilhosa da humanidade. Então, prudência, humildade, autocontrole e perdão. Vamos lá, E eu Rê? gosto muito, de começar pelo perdão. Por quê? Porque o perdão, diferente de que algumas pessoas pensam que simplesmente, veio, agora eu perdoo. Não, o perdão é algo extremamente ativo. Não se perdoa se não se quer, se não se propõe a isso. E é justamente nesse ponto aí que a Jaque tocou, que é importante. O quanto que a gente está habituado a utilizar essa força, a força de perdoar. Se, se eu aprendi a usar a força do perdoar, é porque eu saquei aquilo que me magoa. Então, se eu sou uma pessoa que me magoo com muita facilidade, é porque eu me coloco no lugar dentro de mim que é um local meio vitimado, onde tudo acontece comigo, onde todos me submetem, onde as pessoas não me respeitam. E esse lugar, né, esse lugar vitimado, ele é tão curioso porque quanto mais você está lá, mais você fica lá. Mais as pessoas aprontam com você, porque é uma questão de ressonância. É uma questão de ressonância. Por isso que a prática do perdão é uma prática que é ativa. No geral, nós não temos quanto energético para poder de cara sair perdoando. Não temos, tá? Para se obter um quanto energético, tá? O que eu chamo de quanto energético, só para explicar para vocês, é culhão. É culhão para conseguir decidir fazer uma coisa e realizar aquilo. Enquanto eu só estou pensando, a gente, bom, para começar, para pensar, a gente muda muito rápido de ideia, né? Se vê uma ideia mais interessante aqui, a gente vai para lá, vai para cá. Parece pipa, vai para lá e para cá junto com o vento. O pensamento faz isso com a gente. A gente muda de ideia facinho. Sentimento não. Sentimento já demora um pouquinho mais, porque rola uma questão da empatia, eu empatizo com isso, eu não empatizo com isso. Então, o sentimento ele muda sim, mas ele demora um pouquinho mais, e às vezes é um pouco mais traumático as mudanças, né? Ou um pouco mais forte, né? Eu posso gostar de uma pessoa e de repente deixar de gostar dela por algum motivo, ou eu posso não gostar de uma pessoa e de repente olhar nela alguma coisa que eu passo a admirar. Isso é um pouco mais detalhe. Para fazer isso necessita de mais maturidade, para poder fazer essa mudança de não gostar de alguém e passar ao menos a respeitá-la, porque encontrou pontos de admiração. Um pouquinho mais detalhado. Então, no geral, nós não temos quanto para perdão. E aí é que está a dica, gente. Anota aí a super dica. Para conseguir ter energia para perdoar, porque tem gente que fala, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Toda vez que eu lembro, eu sinto aquele aperto do coração, eu sinto como se a pessoa estivesse fazendo a mesma coisa comigo. A pessoa entra naquela sofrência de novo. É como se fosse um filminho, né? Como se fosse uma montanha-russa. Entrou no carrinho, dançou, não tem como pular fora. Só consegue pular fora a hora que o carrinho para de novo. Então, muitas vezes o processo de mágoa ele leva a isso. Parece que a gente lembrou da mágoa, entra na montanha-russa e não consegue sair daquilo. E realmente isso acontece. Então, lá vai a dica. Anota aí. Para você conseguir ter energia para perdoar, você tem que aprender primeiro a agradecer.
tem que reforçar a sua energia da gratidão. Porque à medida que eu aprendo que eu vou, no agradecimento, eu vou juntando uma quantidade maior de energia, vai chegar uma hora que eu vou olhar para a caca que aquela pessoa fez comigo, que me magoou, e tem um detalhe aí, anote isso também. Não necessariamente o que a pessoa fez foi para me magoar. Entendeu? Às vezes eu me magoo porque aquela atitude da pessoa não condiz com o que eu esperava dela. Então, anota aí, muitas vezes a mágoa, ela advém de uma expectativa frustrada. Porque o fulano não pensa como eu, não sente como eu, não sabe como eu sinto aquilo, sabe? Ela vai fazer uma dramatização agora. Ah, ele não sabe como eu sinto, ela não sabe como eu me sinto, por isso que está fazendo isso, está fazendo para me magoar. E a pessoa, desculpa, está se lascando para isso, está tocando a vida dela, fazendo as coisas dela. Por quê? Porque ela pensa daquele jeito. Então, a primeira coisa para conseguir driblar essa energia da mágoa é aprender a agradecer. À medida que você aprende a agradecer, começa a ficar um pouquinho mais fácil chegar uma hora e falar, eu perdoo. Eu esqueci? Não, mas eu perdoo. E o que quer dizer eu perdoo? Quer dizer que eu não sofro mais por lembrar daquilo. Eu compreendo que aquela pessoa também é uma pessoa que está num processo de crescimento, como eu estou num processo de crescimento, e que ela me deu aquilo que ela tinha para me dar. Não era o que eu queria receber, concordo, mas era o que ela tinha para me dar. E aí, vida que segue. Porque muitas vezes, quando eu carrego uma mágoa dentro de mim, a pessoa nem sabe que eu estou magoada com ela, gente. Eu estou carregando o peso achando que eu estou fazendo assim um must, né? Que eu estou, nossa, olha, eu estou aqui magoada, pobrezinha de mim. Papo de vítima. Mas o outro nem sabe. Ele não faz nem ideia do que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas pensam diferentes, sentem diferentes e agem diferentes. Entendeu? Quer completar, Jaquinha? Ah, então, eu acho bem interessante essa questão mesmo, porque o perdão, ele traz uma leveza, né? Ao contrário do peso. E aí tem todo esse reflexo na nossa saúde, na nossa... bem, né? Em todas as áreas, nas áreas mais frágeis do nosso corpo, vem ali todo aquele peso e a gente nem percebe nem se dá conta disso. Eu queria muito que você abordasse essa questão também, sabe, Renata? Do reflexo do não perdão no nosso corpo. E outra coisa interessante, que quando a gente perdoa, você fala assim, está muito, muito ligado ao assunto, né, da força que eu vou falar, que é a questão da humildade. Então, Exato. muitas vezes, nós não conseguimos perdoar porque a gente não tem humildade para perdoar. Então, mesmo que realmente a pessoa tenha feito algo para você significativo, de reconhecimento mesmo, de que realmente fez um mal para você, mas a questão do perdão, mesmo que você não consiga falar, porque às vezes a gente não consegue, a gente é muito orgulhoso, arrogante, né? Ou às vezes tem vergonha de dar o braço a torcer. Mesmo que a gente não consiga falar para a pessoa que você perdoa, porque aquilo magoou demais, ou porque você não consegue mesmo falar, mas o fato de você mudar, como a Renata falou, né? Mudar essa sintonia, mudar essa vibração e ter um perdão do seu coração, começando pelo seu pensamento, e já fazendo essa prática da gratidão, o que eu aprendo com isso, como que eu posso ressignificar isso, e trabalhando isso em você internamente para perdoar, sem necessariamente pedir perdão para a pessoa. Então, existe essa possibilidade e é uma prática que ajuda demais. Então, lógico que se a gente conseguir, em algum momento, esfriar a mente, deixar o tempo esfriar um pouquinho, porque nada como o tempo, se a gente conseguir passar por esse período e, de repente, ir lá conversar, ter uma conversa super saudável, produtiva, pedir perdão, enfim, e perdoar, é magnífico, porque é uma chance de reconciliação, é uma chance de zerar. Né? Quando eu tenho a possibilidade de falar, então eu falo para a Renata, ela fala para mim, é mesmo, eu também não gostei disso, não gostei daquilo, e vamos lá, e tá bom, zerou, vira a página e vamos para frente. Isso seria perfeito, maravilhoso. Porém,
muitas vezes não tem essa possibilidade, porque a pessoa se afastou, a gente se afastou, não tem possibilidade porque não tenho humildade para isso, enfim. Mas, quando você trabalha e dá o perdão para o próximo, mesmo que não seja falando ou se expressando, mas em pensamento, emoção, coração, usando todo esse chakra, né, que tem influência, Uhum. é um alívio. O perdão não é exatamente só benefício para o outro, principalmente é benefício para a gente mesmo. Então, é aquela questão, né? Você atira a bola de fogo, para você atirar uma bola de fogo em alguém, você se queima primeiro. Então, eu acredito assim que o perdão é muito isso. Se a gente não consegue perdoar, a gente fica com aquilo preso. E tem os dois lados da moeda, como a Renata falou. Às vezes a pessoa nem sabe o quanto você ficou magoada, né? Eu tive algumas experiências assim. A minha filha até uma vez falou isso para mim, ela abriu meus olhos. Eu falei, nossa, é verdade. Ela fala, mãe, mas às vezes a pessoa nem sabe que você ficou aborrecida com isso. As pessoas gostam de você, né? Uhum. Então, a gente precisa entender essa questão e precisa prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, não ser vítima, procurar mesmo entender o que está acontecendo. Então, a prática do perdão, ela é assim, ela vale ouro. Eu acho que é quando a Renata fala que junta com a gratidão, começando pela gratidão, a gente já começa, né, a ir para o caminho certo. Então, aqui, olha a Simone colocando também, que ela já deu o Eu li, perdão. Que bacana, a ela já Raquel experimentou. aqui, E é uma falando prática, né, Olivia Flávia? A gente mesmo, começa a pegar jeito com a coisa. a Carla, olha que legal, quanta gente. E é essa questão de você entender que às vezes o outro não fez por mal, às vezes o outro fez por mal, mas se você for pagar com a mesma moeda, o que adiantou? Você ficou igual, né? O que adianta pagar? Ah, então ele fez isso para mim, também vou fazer. E aí? Né? O que você está crescendo com isso? Né? Então, acho que assim, a grande questão é que realmente, a Letícia colocou aqui, o perdão é libertador. Então, o perdão, ele serve, né? Fala, perdoar, é para doar, não fique com você, doe, né? Faça isso. Se possível, com a pessoa, se não for possível, sem. Mas faça essa prática, porque já está na ciência, né? Já foram feitos vários testes, assim, várias comprovações de pessoas que perdoam e pessoas que não perdoam. Então, eu queria muito que você falasse sobre esse reflexo do não perdão, Rê. É muito louco, né? Porque quando isso fica armazenado, tá? É como se você estivesse guardando lixo dentro de casa. Uma hora dá barata. Tem jeito. E vai dar barata aonde? Aonde está guardado. E aonde está guardado, que eu falei? No chácara cardíaco. Não vamos generalizar, mas vamos colocar para refletir. Se eu tenho um chakra cardíaco, que ele é responsável pelo meu sistema imunológico, que é o timo, pelo meu cardíaco, pelo meu pulmonar, pela minha mama, quando acontece algum desarranjo, pode ser que seja porque eu fiquei guardando esse lixo aí dentro. Pode ser que não. Pode ser outro motivo. Se for outro motivo, vai acontecer de qualquer jeito. Agora, se for por conta de mágoa, aí é nossa responsabilidade. Então, a melhor coisa é tirar o seu da reta, entendeu? Se acontecer, aconteceu. Mas não guarda esse lixo. E vocês acham que ficou ardido? Então, aguenta aí que eu vou colocar mais um ponto sobre o perdão, que eu vou deixar a coisa mais ardida ainda. Que é o auto-perdão. Pois é. A gente fala muito do perdoar o outro, mas nas nossas profundezas, do nosso consciente até, do nosso subconsciente, nós carregamos, às vezes, muitas culpas de coisas que a gente nem sabe que fez o que deixou de fazer. Coisas que a gente aprendeu quando era criança, coisas que, muitos nãos, por exemplo, muitas sensações de estar não estar adaptado àquilo, não estar de acordo. Tem uma palavra que eu falei, agora esqueci a palavra. Quando a pessoa ela está num lugar, mas ela não está de acordo com aquele lugar, fugiu a palavra agora. A pessoa não se sentir coerente com aquele lugar, ou ela realmente ter aprontado uma com o outro,
Mas na época que ela fez, na hora que ela fez, ela só fez aquilo que ela achou que era certo. E depois ela vai olhar a caca. Você quer ver uma questão de auto-perdão, que é muito difícil? É questão de mãe com filho. Porque, gente, fala sério, né? Falando agora mais da minha alçada. Às vezes a gente faz umas coisas com as crianças que a gente fala, meu Deus, como é que eu falei isso para essa criança? E a gente às vezes fala. E fala, mas vai adiantar ficar se martirizando porque teve uma atitude errada? Não. Quando a gente tem uma atitude, isso aí, grava isso, isso é importante. Quando nós temos uma atitude, tá? Que necessita que a gente pratique o auto-perdão, uma coisa muito interessante de se fazer é não ficar com o ressentimento. Porque o ressentimento é aquela energia que a gente fala na medicina chinesa que parece aquele grude, sabe aquele catarro verde que gruda mesmo? O ressentimento é esse tipo de energia. Então ele gruda nas nossas paredes energéticas e faz com que os nossos sistemas eles não funcionem direito. Como que acontece a limpa disso? Qual que é o salto quântico disso? E quando eu digo salto, eu quero dizer o seguinte: não quer dizer que você esteja preparado para fazer isso, mas você sabe que é o melhor que você tem que fazer naquele momento e que vai precisar de muita coragem para fazer. É trabalhar em cima do arrependimento. Quando eu consigo trabalhar o arrependimento de algo que eu fiz ou de algo que eu deixei de fazer, eu trago para dentro de mim uma energia muito forte, muito poderosa. Por quê? Porque vai entrar na questão da humildade que a Jaque vai falar. Eu preciso ter muita força, muito culhão para poder olhar e conseguir me arrepender de alguma coisa. E eu volto a dizer, dentro da parte psicossomática, é como se mágoa, ressentimento é como se fosse lixo guardado dentro de casa. Uma hora vai encher de barata, uma hora vai dar rato. O que, que eu sugiro a vocês que estão nos ouvindo, né? É observar se você carrega primeiro alguma mágoa. Tem gente que fala, não, eu não tenho mágoa de ninguém. Mas quando começa a falar do pai e da mãe, você vê que tem aquele ranço, né? Ou de uma tia que tem aquele ranço, ou de um ex-marido que tem aquele ranço, ou até do próprio filho que às vezes não fez aquilo que você esperava. Porque tem um detalhe importante. A gente espera que o outro faça aquilo que a gente fez por ele. Só que o outro vai fazer aquilo que ele acha que deve fazer por nós, e não aquilo que nós queremos que ele faça por nós. É um trocadilho. Como vai ficar gravado? Depois vocês podem ouvir novamente. Mas fica muito atento com isso. Problemas na parte cardíaca, taquicardia, bradicardia, a questão pulmonar, asma, bronquite, pessoas que de repente têm isso muito atacado, tá? Questões, e mais importante nos dias de hoje, principalmente além dessas, é a questão do sistema imunológico. Nós temos que ter um cuidado muito grande com o nosso sistema imunológico. Gente, mágoa, nesse momento, não mesmo. Não podemos dar uma brecha para que o nosso sistema imunológico ele decaia. Ô, Renata, e uma questão interessante que me fez lembrar aqui, né, me fez pensar, que a falta de dar o perdão, ela vai criando raiva. Ela vai criando raiva, né? Uhum. Você não perdoa, não perdoa, vai criando raiva, vai fazendo aquilo tudo. E aí, de uma hora para outra, esse veneno está dentro de você e vai, assim, aflorando, né, em todas as áreas e principalmente nessas que você está falando aí, que hoje são vitais, ainda mais com o coronavírus, que ataca exatamente para essa questão pulmonar, para quem já tem esses problemas. E toda a manifestação que vem dessa raiva. E aí você não sabe por que está doente, por que está trazendo tantas coisas. Mas se for buscar lá atrás, né, o que você está fazendo? Guardando essas mágoas, não perdoando, gerando e aumentando a raiva que vai transformando em veneno. E aí tem toda essa questão da psicossomática. Eu acho legal você entrar agora com aquela questão da humildade que a gente tinha conversado. Bacana. Realmente, então, o perdão como primeiro a gente está falando, são 4, nós vamos falar agora da humildade, que é uma das forças que a gente precisa desenvolver. Então, partindo do pressuposto que a gente já está trabalhando aí o perdão, né, todo mundo já pensando em quem que pode perdoar,
e se perdoar, como a Renata falou, o auto-perdão, também entender os motivos de todos. E a humildade, ela vem muito junto, porque a humildade é a modéstia, né? Então, a humildade, ela te ajuda a ser um ser humano melhor. A humildade, ela vem de uma maneira com que nós conseguimos abrir as portas, a gente consegue ser solidário nesse mundo. Então, tem pessoas até que falam, nossa, mas essa força da humildade parece até que não é força, porque não é uma característica boa no meu trabalho, na minha equipe. Principalmente gestores, né, líderes que acham que precisam estar sempre no comando ali, com as rédeas e sempre estimulando aí, gerando resultados. Mas ela é fundamental, né? Então você vê, por exemplo, líderes que não possuem humildade, que são arrogantes, que acham que estão com a razão e que não compartilham essa questão dessa força, eles estão sozinhos. Até, né, a gente fala, até dentro de casa, quando você tem arrogância, você cobra demais, você tem um descontrole ali no dia a dia, o que você está gerando, né, nos seus filhos, né, sendo dessa forma que você está sendo, impondo, só a sua razão que prevalece, tem que ser do seu jeito. E isso também, o que você está gerando nessas pessoas? Né? Está fazendo com que estimule raiva, ódio, está estimulando que a pessoa não tenha um bem-querer por você. Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão da humildade, né? E assumir uma postura que seja favorável, que seja de compartilhar, de ajudar. Então ninguém perde nada pela humildade, pelo contrário, ela tem uma questão assim que as pessoas gostam muito de admirar, né? Hoje nós somos muito carentes de pessoas maravilhosas para a gente admirar. São os novos soft skills, né? Como eu andei lendo. Exato. E nós É a nova leva de precisamos. soft skills. E a gente precisa assim, ter pessoas que nos admirem. Como que as pessoas vão nos admirar no trabalho? Até se a gente tem um cargo de liderança, mais ainda. Se não temos um cargo de liderança, mas nós também temos convivência ali com grupos, com equipes, com parceiros de trabalho. E não ficar nessa questão da sua certeza absoluta, do jeito que você quer, da forma que você acha que tem que ser. Então, uma pessoa que ela tem modéstia, ela consegue superar a questão do perdão, ela consegue ter mais paz, mais tranquilidade. E veja que interessante, pessoas que têm um grande senso de desenvolvimento dessa força de caráter, elas não precisam ficar falando, eu fiz, eu sou, eu aconteço. Não, deu certo porque eu que fiz, eu que tomei iniciativa. Se não fosse eu, não tinha ninguém feito, né? Então fica puxando. Uma Assim, insegurança, né? Querendo mérito. Querendo mérito, querendo essa projeção. E isso, o que faz, né? Não é tão ruim, né? É tão ruim você não valorizar o próximo, você não também dividir os méritos com as Isso é tão pessoas que demodé, estão né? com Se você. você for olhar, isso é tão demodé, é tão deselegante, né? Muito, muito deselegante. É muito E as deselegante. consequências. Exato, Renata. E o que é o contrário, então? Deixe as coisas falar por si só. Né? Deixe as coisas. Se você faz, se você é um agente de fazer, um realizador, uma pessoa brilhante na sua família, sempre, né? Nas famílias tem pessoas brilhantes. Bênção, né? Sempre tem pessoas que têm mais visão, sempre tem alguém que tem sacadas legais, diferentes. Então, valoriza, né? E as coisas, elas falam por si só. Então, você não precisa ficar falando porque eu fiz, porque eu sou. As pessoas percebem. Se você é realmente foda, né? Você é aquele cara, aquela pessoa, as coisas falam por si só. Os méritos, eles vão surgir de várias formas. Pessoalmente, através de mensagens, através de promoções, através É dos a seus moderação, né, resultados. Jaque? A gente está colocando aqui essa temperança. É a moderação, né?
É a moderação. Então, a humildade e a modéstia, ela é, assim, fantástica. Por isso que a gente, né, fala nessa questão dessa temperança. Então, ter essa temperança, ter esse bom senso de... Nossa, eu vou te falar uma coisa, eu pago um pau quando eu encontro uma pessoa humilde. Que eu falo, cara, eu tenho que ficar pertinho para poder aprender mais. Você vê que a pessoa tem um conhecimento, assim, que, assim, ancestral. Mas ela, para ela, aquilo é tranquilo, fácil. E, e a questão também da falta de humildade, Renata, ela gera competitividade. Então, por Exato. exemplo, se eu Que é o tô que a gente lá, está né, vendo todas... esse Big Brother aí que só fala disso, né? Um exemplo, todas as vezes que eu estou em Ubatuba, eu e a Renata sentamos lá no tal do Tachão, com a nossa sobremesa Ai, delícia. predileta, para colocar o papo em dia, né? Todos estão convidados. Comemos um Assim banoffee que a gente maravilhoso. mudar esse cenário, né? Vamos fazer muitas coisas presenciais. E aí, o que que acontece? Adianta eu ficar falando para a Renata, eu sou isso, eu faço aquilo, porque eu tenho, porque os meus clientes, porque... E a Renata falando dela e uma querendo ser mais que a outra. Onde que chegamos assim, sabe? Uma querendo ferir a outra, querendo ser mais. Essa competitividade, como a Renata falou, é deselegante, é lixo, não serve mais para os dias de hoje. Hoje é o quê? Companheirismo, compartilhar, dividir, dar os méritos para quem tem, né? Não precisa ter Uhum. concorrência, não existe E o concorrência. caboclo Até que faz isso pessoas não consegue se arrepender das cacas que faz, né, Jaque? Até as pessoas que trabalham na mesma área que as nossas não devemos ver como concorrentes. São amigos de trabalho, amigos da mesma área de negócio, onde a gente pode compartilhar experiências. Cliente existe para todo mundo, né? Qual é a, o número de habitantes no nosso planeta, não é? Hoje, com essa tecnologia, nós atendemos pessoas, vendemos coisas, serviços, né, produtos, enfim, para pessoas do mundo inteiro. Então, não tem competição. Hoje tem soma. E a partir do momento que a gente consegue praticar essa excelente força de caráter, que é a humildade, a modéstia, coloca no seu coração isso. Vou praticar. A partir de amanhã, vou ser uma pessoa mais humilde, mais tranquila. Vou elogiar os méritos de todas as pessoas que estão ao meu redor. Vou deixar que as minhas ações falem por si só. É melhor que isso, né? Então Sabe eu uma não coisa legal que preciso você está falar. falando, Jaque? É legal a pessoa eleger uma pessoa que ela admira, que é humilde. Que às vezes falta um pouco de referência. E olha como essa pessoa, e vai ter os defeitos dela, é óbvio, né? Vai ter as questões, mas olha como ela se comporta com relação a essa força de caráter. Isso. E você vê que onde estão? Onde estão? São pessoas extremamente de sucesso. E as pessoas mesquinhas, que escondem tudo, têm inveja de tudo, isso incomoda, isso traz Uhum. pensamentos, sentimentos ruins. Isso gera automaticamente um comportamento, né? Reflete no comportamento. Um Uhum. comportamento mais fechado, um comportamento mais distante. Reflete. Então não tem aquela história, né? Tudo que a gente pensa, cuidado com o seu pensamento, cuide dos seus pensamentos, porque eles viram Porque sentimentos e eles refletem através dos comportamentos. Então, se eu eles penso, criam realidades. criam E ele realidades. cria realidade. E O famoso, cristalizam. o vítima sempre vai ser vítima, porque o É, vítima sempre está procurando alguém para tiranizar. Aí é, onde tem um tirano, o vítima está assim, onde tem um tirano para eu poder reforçar meu lugar de vítima? Aí achei aqui um tirano. Aí acho um tirano de verdade, aí toma na cara e fala, eu sou vítima. exato, exato. Então, assim, a gente começa a enxergar o outro lado, tira o peso, sai, para com essa competição. Então, competição entre irmãos, competição entre marido e mulher, para que isso? Soma as forças, elogia. Se uma hora um tá ganhando mais, né, tá financeiramente melhor, outra hora faz isso aqui, outra hora faz isso, né? Eu falo muito isso na minha É casa, muito né? bem. Que Eu conheço acontece vários muito casais isso. Tem vezes que meu que marido, né, uma tá hora é lá em um, outra hora é cima, outro. salário maravilhoso, né? Na humildade, falando é nosso, não se preocupa, já esse valor aqui, ó, é nosso, é para nossa família.
né? Outra hora nós estamos iguais, outra hora mudou, perdeu o emprego, teve que recomeçar. Olha eu lá com o meu salário. E para que humilhar? Para que falar? Né? Então a gente faz isso, nós somos seres humanos cheios de falhas, de erros. Quem que não faz, né? Eu não sou perfeita, Por nunca isso que tem fui. que ser algo ativo, né? Não Nunca adianta fui, esperar né? que Eu isso venha falo, com uma glória do Senhor, ai, vai cair na é, minha cabeça, e tudo pronto. Gente, não tá pronto. exato, eu Não tá falo, né? pronto. Até Tem para que as minhas lindas, arregaçar os as meus lindos. mangas e fazer a coisa. E se É, você eu já tem falo, isso forte em você, pô, legal. Aproveita. Então, se você, ó, é assim, se você não tem, você aprende. Se você tem, você usa melhor, entendeu? É isso que muito fazem bem. as forças. É aí que está a questão do equilíbrio. Se eu tenho uma coisa que eu uso bem, meu, eu vou usar melhor aquilo. É a minha caixinha de ferramentas. Se eu não tenho, então, por exemplo, a questão do perdão de novo. Se eu sinto que isso está atacando a minha vida, é temperança, é ponto de equilíbrio. Às vezes a gente tem mágoa com uma pessoa por uma caca que a gente fez com aquela pessoa. Só que não tem a humildade de reconhecer que a falha foi nossa e que por isso gerou o quê? Um comportamento às vezes mais agressivo, um comportamento que a pessoa indiferente, saca? Olha como as facetas do equilíbrio, olha como a coisa vai se juntando, uma coisa na outra. A gente tem que, sabe, parar de ser criança. Tem que deixar de ser criancinha mimada. Mas é. Tem que sair da criança É, mimada e passar para o seu adulto autorresponsável. e tem uma questão que às vezes é muito sublime, sabe? São nas ações, no virar os olhos e tirar um sarro. E é interessante porque toda vez que você pergunta assim, quais são as pessoas mais importantes na sua vida? Ah, mais importante, mãe, pai, marido, namorado, namorada, filhos, né? São mais importantes na minha vida. E são com esses que a gente precisa praticar tudo isso. São com esses que a gente precisa na convivência. Né? A família, a gente não escolhe. So sorry, é sua família kármica. Se vira com isso. A sua família É você não teu, cara. escolhe. Então Não você escolhe, tá tem, lá. Amigo a gente escolhe. Amigo a gente tem escolhe. que. Mas família não tem jeito. E se tá lá, se tá lá, é porque é parecido. Não pensa que é aquela história do patinho feio, não. Ah, eu sou um cisne no meio. Não, não é. Isso aí é só história, viu, gente? É só história. Mas bacana, olha a Renata, a Rose aqui, Vanessa, a Ju, Juliana, que saudade. Olha, quanta gente, meu Deus, que delícia, né? Ver as Não, tem uma pessoas aqui galera firme aí. compartilhando. Muito legal. Carla, Simone, a Patrícia, olha que bacana. Cacá, a Meire, que legal. Obrigada pelo prestígio, Simone, para a gente estar aprendendo juntas. A Andresa entrou, que linda, saudade, Andresa. Lembra da Andresa, Renata? Tem, claro. Linda, saudade. E aí, realmente nós precisamos pensar nisso, né? Nessa prática. E cada pessoa tem as forças, como nós estamos falando, a do perdão e da humildade. Cada pessoa está num Condições para grau isso. diferente. Agora, uma questão bem interessante aqui na nossa teoria é que essas são as menos usadas pelos seres humanos, principalmente essa próxima que a Renata vai falar, que é a questão do controle, Autocontrole, autocontrole. autorregulação. É Oh a my que God. Quando a menos gente as fala em pessoas temperança, a gente já utilizam. imagina que esse aqui tá assim, né? É, Aí o camarada não tem aquela eficácia que quer ter, não chega aonde quer chegar, não consegue completar uma é. agenda no final do dia. E a questão, sabe, esses dias eu estou estudando bastante sobre bem-estar e eu já até compartilhei com algumas pessoas essa questão, que bem-estar é uma palavra assim antiga, parece que é uma coisa, né, demodê lá, mas não, bem-estar está em alta nos estudos aí, né, da neurociência, da psicologia, psicologia Uhum. positiva, enfim, né, que o bem-estar é você estar bem consigo mesma, certo? Consigo mesmo, e é muito subjetivo. O bem-estar para Renata é diferente do meu bem-estar. E quando, veja bem, quando a gente esbarra em alguma força que a gente, em alguma virtude que a gente não usa, nós já estamos ali fora do nosso bem-estar. Então, quando eu tenho uma questão que eu não consigo perdoar, uma arrogância, eu já estou fora do meu melhor.
do meu modo de funcionamento ótimo, otimizado. Então, é um excelente termômetro, eu acredito. Sabe? Pensa. E é engraçado que Naquela na conversa. psicossomática a gente pega muito isso, viu, Jaque? Muito isso, muito isso. Naquela Assim, conversa, naquela conversa na família, naquela situação de problema, eu estava sentindo bem-estar? Faz essa pergunta sempre. Não, eu estava desconfortável, não estava legal, eu estava com raiva, estava com ansiedade, estava. Então, pronto, não já queria está aí. estar lá. O que você precisa usar? Que força que você precisa colocar em evidência para você estar num sentimento de bem-estar? Eu acho que E assim, o ainda tem outros que a bem-estar gente pode ele falar. Aqui são só 4, viu, pessoal? Tem mais ainda, viu? tem É mais que duas. vamos devagar aí para poder aprofundar os estudos. Bacana essa questão do bem-estar, Renata. Eu considero assim como um termômetro, sabe? Um termômetro. Você coloca lá, você não está com febre. Você coloca lá, você está com febre. Né? Então, tudo que passa, que não é legal, que não está bem, que está desfavorável, não está no seu bem-estar, na sua forma plena, na sua A originalidade. pessoa, Você eu não está lembrei da sendo palavra, a pessoa não se sente adequada. Ela se sente isso. inadequada. Exato. Quando você não está na sua harmonia, no seu equilíbrio, pode saber que as suas forças estão em desajustes, não estão sendo bem usadas. Não tem como colocar a culpa no outro, porque o outro você não domina, você não tem, a menos que seja um filho pequenininho, que você está educando, enfim, é diferente. Mas nós não temos controle sobre os outros, o que os outros fazem, o que os outros pensam, como eles agem. Nós não temos controle. Tá? Mas a única coisa que você tem controle é do quê? Dos seus pensamentos, das suas emoções e das suas ações. E aí que vai fazer toda a diferença. Né? Então, quando você se assemelha ao outro, o que acontece? Tá igual, e aí como que vai criticar as ações do outro, né? Exatamente. É Rê, o sujo falando do mal lavado. Rê, vamos lá? Você quer complementar alguma coisa? Nós vamos para a Eu próxima. quero entrar um pouquinho na autorregulação, que eu acho que vai pegar muito no que você está falando. Por quê? Ótimo. Porque, por exemplo, você deu um exemplo, tá na casa da família e não está se sentindo bem. Né? Precisa de temperança nisso. Porque o destempero disso ou a pessoa ela vai embora e não dá satisfação, ou ela fica lá dentro se martirizando. Para colocar isso de uma forma mais inteligente, é a questão do autocontrole, da autorregulação. Se eu estou num ambiente que aquele ambiente não me é o mais agradável, mas eu preciso permanecer nele por conta de motivos X, Y, Z, como que eu me autorregulo para poder permanecer naquele local com o menor número de danos possível? E essa questão do autocontrole pega também, eu vejo muito nessas questões psicossomáticas. A grande parte das questões psicossomáticas que eu pego é porque a pessoa ela perdeu o seu ponto de regulação. Exemplo clássico. Hoje, muita gente está fazendo home office, não está? Então, para muitos, está virando escravo office. A pessoa está fora do ambiente dela de trabalho, tomando conta da casa, tomando conta de filhos dentro de casa. O ponto de regulação está assim, está próximo de um surto, porque ela está totalmente fora de um esquema. O que é importante olhar? É uma situação que a gente não sabe quanto tempo vai perdurar isso, então é hora de olhar e falar como que eu posso fazer os melhores ajustes nessa situação. Então, por exemplo, a pessoa antes trabalhava num local onde ela tinha uma cadeira boa, era tudo ergonômico, a parte ergonômica era ok. Agora, quando ela trabalha, ela está trabalhando na cadeira da cozinha. Aí, quando chega lá no meu consultório, chega todo travado. Por quê? Porque ficou muito tempo fazendo uma atividade que já estava acostumado a fazer, só que numa condição inapropriada. Então, por exemplo, a questão de vez em quando, a cada 2 horas, levantar, tomar água e fazer um alongamento é fundamental para que a pessoa consiga lidar melhor com isso. Mas o que acontece?
Ah, eu não posso sair, eu não posso deixar de ficar online, eu não posso não sei o quê. Aí virou escravo, virou o escravo office. E aí fica doente, né? Porque não é só de corona que a gente fica doente, apesar de a gente falar mais disso, mas a gente fica doente de várias outras coisas. E uma dessas coisas é o estresse. O estresse de não estar conseguindo se organizar dentro daquilo que a pessoa da situação que foi colocada para ela. É muito interessante, gente, porque por mais louco que pareça, isso vai exigindo de nós uma maturidade de escolher as coisas melhor e de saber até que ponto vai. Por exemplo, a hora de sono. O que eu vejo de caboclo que chega lá no consultório com poucas horas de sono, então a pessoa está escravote, está trabalhando até tarde, e aí quando ela termina de trabalhar, ela trabalhou o dia inteiro olhando para a telinha de um celular, de um computador, do que quer que seja. Ela vai e fica assistindo série, alguma coisa no celular. E aí ela se coloca a cabeça no travesseiro para dormir. E tem um sono extremamente ruim, extremamente pesado. E aí tem toda uma neurofisiologia do sono, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Só que quando ela acorda de manhã, ela sente que ela carregou pedra o dia inteiro. Então, veja, já estava cansado, teve uma noite de sono que não foi boa, acordou cansado, ainda tem um dia de trabalho pela frente, está se alimentando mal, não está fazendo nenhum tipo de prática física. Gente, você não sabe o que vai fazer a prática física, anda em volta da mesa. Mas tem que mexer alguma coisa, não é possível. Ah, não dá tempo. Cara, anda em volta da mesa. Corre no mesmo lugar, faz pó de chinelo, compra uma corda, uma corda. Tem que dar-se um jeito. Isso é autorregulação. Quando eu olho a situação e falo, tá, como é que eu modelo essa situação para causar o menor, um dano baixo, o menor número de dano possível. Porque você precisa entrar com comida, por exemplo, autorregulação na alimentação. O que a pessoa faz na alimentação? Como é que é? O merecimento. Eu mereço, trabalhei até tarde. Aí vai dar 10 horas da noite, a pessoa vai lá e come um monte de coisa. Aí o estômago não dá conta de digerir aquilo. Vai dormir, vai ter um sono ruim, vai começar a engordar, vai perder disposição, vai começar a olhar para o corpo e já começa a não se reconhecer mais naquele corpo. Fala, nossa, tô isso, tô aquilo, eu tô com a pele cansada, eu tô com os olhos caídos, eu não tô mais com tanta paciência, minha cabeça já não está mais assimilando como ela assimilava antes. Então, a autorregulação é uma das coisas, dos pressupostos maiores da temperança, onde eu realmente preciso modelar e fazer essa moderação do meu equilíbrio. Então, veja, quando a gente fala equilíbrio, o pessoal fala, equilíbrio. Gente, equilíbrio são muitas facetas. Se eu estou com o meu emocional muito desregulado, precisando fazer a prática do perdão, ou estou extremamente arrogante com algumas coisas, ou não tenho autorregulação no meu dia a dia, tudo isso faz parte do equilíbrio. São as facetas, né, do equilíbrio. Né? Você fala temperança, as facetas do equilíbrio. Então, precisamos prestar atenção em cada uma delas. Renata, muito bacana você falar disso, viu? Porque a gente, quando fala em autocontrole, normalmente a gente fala em questão emocional. Eu perdi o controle, eu falei mesmo, eu comi demais mesmo, Então, normalmente, a gente fala em comportamento, atitudes. Mas essa visão que você está trazendo para a gente, ela é fundamental. Por que que eu tenho os picos, né, assim, de descontrole, falta de controle? Tem reflexo lá atrás. Então, quer dizer, é exatamente uma privação de sono, uma noite mal dormida, você tem um dia que você fica irritada com você mesmo, você não se aguenta. Como que as pessoas vão aguentar você? Né? E aí é muito interessante você ter falado tudo isso, dessa questão da autorregulação, porque ela afeta diretamente na sua harmonia, no seu equilíbrio comportamental, de relacionamentos com as pessoas durante o dia. Incrível como reflete. E aí a Renata falou também em questão da vida saudável, a alimentação. E tem uma questão também fundamental que eu percebo muito, que chegam muitas questões para mim falando que eu não consigo ter autocontrole, eu fico nervosa, aí eu brigo, eu falo e tal, depois eu me arrependo.
E aí você vai lá olhar a roda da vida, vamos analisar todas as áreas. E você sabe que o que eu detecto muito, Rê? Além, Não. além da área da vida saúde, eu detecto muito problemas financeiros. Então, falta da organização financeira reflete muito, muito nesse autocontrole diário, no relacionamento com as pessoas. Então, se eu tenho muitas dívidas, eu não sei direito o que eu ganho, quanto eu gasto, eu não tenho, né? Estou sempre lá no negativo, sempre devendo. E isso também é uma falta de controle, Despenca a né? autoestima junto, né? Vem, e aí é uma avalanche. Então, como é interessante, né? A gente ter que cuidar de todas as áreas da nossa vida para que a gente possa estar nessa autorregulação que a Renata está falando, a gente possa estar no nosso melhor, na questão do bem-estar, porque quando eu não estou trabalhando todas as áreas de uma maneira saudável, esse reflexo vem para mim e consequentemente, eu acabo, como é que fala? Respingando isso nas pessoas que estão em volta de mim. E isso tem muito a ver também com a questão da prudência, né? Em ser prudente, e assim, ter autocontrole é uma questão de prudência. É olhar aquilo que, tipo, para que eu, se eu fizer isso, qual que é a consequência disso? É ter esse olhar para a consequência dos nossos atos. E muitas vezes, tipo, não, nem quero ver, não quero nem saber. E não, tudo tem uma consequência. E isso não é ser roda presa. Exato, tudo tem consequência, tudo tem consequência. Então, o ideal mesmo é a gente ficar sempre atento a desenvolver essas forças que nós estamos falando, que são, né, a questão do perdão, a humildade, o perdão e misericórdia, né? Ter misericórdia para com as outras pessoas, para conosco mesmo, a humildade e a modéstia, a autorregulação, que é o autocontrole. Então fala, mas como que eu vou ficar calma? Olha aí o filho que eu tenho, é porque você não conhece. Fala, então, mas autocontrole, eu. Auto significa Não eu. deixe que ele tire o controle está na sua mão, não na mão dele, né? Você não conhece meu chefe, por isso que você tá falando, né? Que eu não tenho autocontrole. Mas o auto é meu, eu que tenho que ter controle, né? E vamos ver que tem participações aqui a Patrícia. Na verdade, vive de aparências, ou seja, não vive a própria pessoa que é. Exato! A questão da humildade, tudo a ver, Patrícia, uma outra área que a gente não tinha abordado aqui, né? Das pessoas quererem viver uma vida que não é sua, né? Até quando fala assim salário, quer dizer, não consegue colocar a sua vida dentro do seu salário. E aí também o controle vai embora. Mas, então, é essa questão da gente ficar atento nessas forças, ver onde que nós podemos melhorar, não é ficar querendo melhorar o outro, não é isso. É querer, não está muito em moda todo mundo falar assim, a minha melhor versão? Hoje, ó, a linda Ângela, uma amiga, Conti, está fazendo aniversário, parabéns. Então, é a questão de você falar, eu estou na minha melhor versão. Foi o que eu falei para a Ângela. Ângela, você está na sua melhor versão, né? Parabéns. É isso, sabe? É você competir com você mesmo. O que eu posso melhorar, né? Então, eu luto dia a dia. Então, é fácil, né, Patrícia? A Patrícia fala já que não é fácil. Não é. Quem que disse que ia ser fácil? Não Não. é fácil. Não é. É uma luta diária. Você com você mesma. E o que é bacana, por exemplo, um exemplo assim muito que eu vejo muito presente assim em mim na minha vida, quando eu estou agitada, correndo, tendo que fazer alguma coisa, sabe, o dia está tumultuado, e se eu fico passando isso para as pessoas, né, da minha casa, reclamando, falando, eu gero outros problemas. Aí não sou só eu que estou assim, eu passo isso para minha filha, para o meu marido, né? E isso vai ser ruim para eles e
e vai ser pior para mim, porque aí, além do problema que eu tinha, que era a minha rotina ali, que eu não estava dando conta, né, as turbulências que aconteceram muitas vezes naquele dia, então, além desse problema, eu terei outros, porque eles também vão estar em descontrole ali naquela, digamos assim, naquele ambiente que tem que ser o melhor. Então, cada um tem hora que tem que se fechar, tenta resolver seus problemas sem ficar reclamando, sem ficar criando aquela energia ruim na família. E não querer ficar endireitando o outro. Seja você o exemplo. Então, eu não quero que falem de uma maneira E se estão com grossa. dificuldade, né, Jaque? E tem um detalhe, que às vezes fazer isso sozinho é broca. Então, se você quiser ajuda nesse sentido, para poder, sabe, ter um espelho, manda um oi aqui no nosso direct que a gente conversa com vocês pessoalmente, porque a gente sabe que isso que nós estamos colocando não são coisas assim que você compra no barzinho da esquina, né? Não é bolacha recheada que você compra, come e acabou. Ainda faz mal, detalhe. Isso pula isso. São coisas que demandam um espelho, demandam um aprofundamento, demandam uma dedicação. Aquela questão. Se eu quero a minha melhora, então o que eu preciso fazer para consegui-la? O que depende de mim e o que eu preciso do outro para conseguir chegar no meu melhor, como você colocou, no meu melhor. Às vezes eu preciso do outro para conseguir chegar no meu melhor. Sozinho eu chego até um certo ponto. Pô, legal, consegue chegar até um certo ponto. Mas você não vê atleta treinando sozinho, você sempre vê atleta o quê? Com um treinador do lado. Alguém que dê um espelho, olha, melhor aqui, faz ali. E aí, esse é o papel. Esse é o papel do terapeuta, esse é o papel do coach. Dar esse feedback para a pessoa, saber onde que às vezes é o ponto cego dela, às vezes tem uma coisa que está fácil para ela fazer e ela está nesse emaranhado aí, cheio de questões e não consegue ver aquilo que está fácil para ela. Fica sofrendo, fica na sofrência do difícil. Sim, sim. A Elaine, linda, um beijão para você, Elaine. Muita determinação, não perder o foco. Exato, Elaine. Tem que ter determinação, não é fácil. Muitas vezes a pessoa também tem um objetivo, tem lá que é um sonho, mas não está conseguindo atingir aquele objetivo. Sabe o que quer, já tem clareza e não consegue. E aí, quando você faz a medição das suas forças, você percebe que tem alguma força que está lá embaixo, que ela precisa ser alavancada para você deslanchar naquela questão. Então, o que a Renata está falando, né? Existe um estudo, existe assim um trabalho muito individualizado, muito levado em conta a personalidade de cada pessoa, as forças, levado também, que a gente leva muito em conta, os sabotadores, quais são os pensamentos que sabotam. A Renata trabalha muito bem, gosto muito, ela já fez sessões comigo. Aqui nós somos uma é a coach da outra, né? Uma terapeuta da outra. A Renata já fez sessões comigo sobre crenças, que são maravilhosas, assim, que, sabe, desenterra o negócio, você fala, nossa, agora que é a minha ficha. Agora Da eu onde saiu entendi isso, né? por que eu não estou conseguindo aquele objetivo, o que está me impedindo. Então é fantástico mesmo quando a gente faz esse reconhecimento, né, usando as nossas forças, e são forças mundialmente através de pesquisas, então realmente é um caminho muito provado cientificamente que através dessas forças nós estamos no caminho da virtude, do bem-estar, da felicidade tão almejada por todos nós, né? Desse equilíbrio, né? Obrigada, Patrícia, linda. Aí a Renata, é essa que eu falei para você, hein? Você vai fazer uma sessão com ela, viu, Patrícia? E quando for para Ubatuba já tem onde ficar, né, Renata? Vem aqui para pousada. Agora não, né? Agora estou na fase vermelha, né? Até dia 19, pelo menos, está tudo meio que travancado por cá. Mas eu acho que é isso, né, Jaque? Acho que a gente cumpriu o que a gente queria, ó. A gente queria fazer uma coisa de 40 minutos, foi 1h10 ainda. Eu acho que cumprimos sim. Acho que é esse o nosso recado para a gente. Acho que se a gente se propor a trabalhar essas 4 forças dessa semana com muita determinação, vai ser tudo de bom.
Ah, Ah, Renata, sem obrigada, te conhecer, já Sueli. estou apaixonada. Que legal. A Jaque falando, já amo. Obrigada, viu, Su? Que linda, né? Delícia. Ah, todas Muito as clientes, obrigada, assim, pessoal. Lindos que estiveram aqui com a gente. A Jaque leu mais os comentários do que eu, tá? que Já que era boa gostoso. nisso. Amei, Muito. saber ouvir o outro, ter paciência também faz parte. Meire, olha, tá aí na humildade, certo? A Uhum. humildade é isso, é ter Verdade um, é uma força maravilhosa, gente. é Se ter você não tem, empatia. desenvolve ela um pouquinho para você ver. Simpatiza É, com pessoas que são humildes, tá? Não é que são humilhadas, que são humildes, sabe? A pessoa tem um potencial, mas ela lida com aquilo com uma tranquilidade. E espero que vocês é, tenham gostado, tenham captado a nossa ideia da questão de falar, por que falar da temperança, né? São tantas as curiosidades que a temperança traz aqui. Eu e Jaque estaremos planejando fazer uma nova live, falando de novas forças, trazendo mais exemplos para vocês, para que a gente tenha esse canal aberto aqui no Instagram. maravilha. E quem quiser fazer a medição das forças de caráter, aproveita, entre em contato com a gente. É muito Uhum, tranquilo a gente fazer isso para vocês. E aí, para saber, né, qual é essa força de caráter, para você ter conhecimento e poder usar no seu dia a uhum, dia. Porque são forças favoráveis, entende? Então, só dando um exemplo, assim, a minha força de caráter número um, força de assinatura, é a generosidade. Então, quando eu tenho consciência disso, eu sei que fica muito fácil para mim, porque a generosidade ela chega antes de qualquer uhum, coisa. Então ela flui muito bem. Então, por exemplo, quem tem a prudência, então já flui, são pessoas assim que usam rapidamente, nem precisa pensar, não precisa fazer esforço, aquilo flui. Então é legal a gente saber quais são as nossas forças de caráter. E as últimas, que a gente menos usa, é legal a gente saber. Poxa, não e às sabia, vezes está né? fazendo falta para aquilo, né? Para aquilo que quer É, fazer, está fazendo falta umas ferramentas. aí, eu descobri quando eu fiz força de caráter, eu falei, gente, por que eu não tinha feito essa medição antes, né? Quando eu dava aula na faculdade, eu percebi ali, o meu último era o senso de humor, de rir, fazer os alunos brincarem, descontrair, e eu precisei desenvolver isso, porque já pensou uma professora chata só na teoria? Não dava, né? Então, aí você fala, não, para eu ter sucesso como professora de faculdade, dar aula para uma sala de cento e poucos alunos, né? Cada dia da semana numa sala diferente, eu preciso colocar em evidência essa força. E aí foi o que me ajudou muito e eu tive que fazer mais esforço, porque não era as primeiras, né? Então, por isso que fica o nosso convite para vocês. Muitíssimo obrigado, Ana, a Raíssa, a Nádia, nossa, tantas, Ana Paula, amo de paixão todas vocês, a Eliane, lá de Itajubá, que linda, Eli, muito sucesso para você, Patrícia, fofa, olha, tanta gente, né? Gostoso mesmo, e que Ah, vocês não, passou bastante possam gente aqui, viu, Jaque? Passou enviar bastante gente aqui. esse aviãozinho aí para outras pessoas, vai ficar gravado no Instagram. Ai, E é isso. Muito obrigada, boa noite. Ah, boa então noite vamos para trabalhar. todos. Obrigado pela Isso, presença de todos. Jaque, muito maravilha. obrigado. Foi ótimo, querida. É sempre um prazer muito grande estar junto com você. Beleza mesmo. Para mim também. Um prazer imenso. Um beijo. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Agora desligando, aprendendo a desligar esse negócio aqui. Deixa eu ver como que é. Onde que desliga? Acho que deve ser aqui, não, gente. Deve ser aqui que desliga. Vamos ver. Aqui, aqui. Tem certeza que deseja encerrar o vídeo? Tem.